juntos com os parceiros internautas, com os ativistas das redes sociais, por esse canal tremendo que trará agora para você um enfoque de tudo aquilo que você tem nos pedido pela nossa página, pelo YouTube. Estamos juntos, queridos, e a temática que eu trago para você nesse canal do Rei Jesus na web é esta: da legalidade constitucional do impeachment à independência das Forças Armadas. São esses dois parâmetros que estão sendo alardeados há mais de 2 anos pelas redes sociais. Em primeiro lugar, queridos, claro que o impeachment é constitucional, é legal e é justo, claro e evidente. A forma como ele está sendo operacionalizado é que é questionável. Por exemplo, todos os motivos que estão sendo hoje embasados para trazer à tona o impeachment da senhora Dilma Rousseff já são colocados há mais de 3 anos. E no seu primeiro mandato, inclusive. Por exemplo, eu quero aqui para que tu entendas esse enfoque. De 2009 a 2014, este governo fez empréstimos sigilosos pelo BNDES, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento. Fizeram, de 2009 a 2014, empréstimos sigilosos para Cuba, para a Bolívia, para a Venezuela, pelo nosso Banco Nacional de Desenvolvimento, sem nenhuma efetividade de retorno. Empresas que estão agora envolvidas na Lava Jato foram as que empreenderam, a mando do governo com empréstimos sigilosos, essa efetivação pelo BNDES. Perfeito. Então, meu querido, preste bem atenção. Sem consultar o Congresso Nacional, a ação de fazer empréstimos sigilosos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, sem consultar previamente o Congresso Nacional, feriu frontalmente o artigo 49 da nossa Constituição, o 49º artigo da nossa Constituição, que prevê justamente a consulta prévia do Executivo ao Legislativo, ao Congresso Nacional, antes de efetivar os empréstimos. Ou seja, o impeachment já era para ter sido dado no seu primeiro mandato, no mandato lá do Lula, que veio para Dilma, a sua reeleição já foi comprometida, já deveria ter havido impeachment. Outra coisa, este mesmo Congresso Nacional, esta mesma bicameral, Câmara dos Deputados que representa o povo, que com Eduardo Cunha na presidência gerou a admissibilidade do impeachment, que foi consagrado e legitimado pelo Supremo Tribunal Federal, que aprovou o rito. Este mesmo poder, Câmara dos Deputados, que admitiu, lançou ele o rito da admissibilidade aprovada para o Senado Federal, que agora, a partir de amanhã, quarta-feira, estará votando o impeachment, em que pese esses atropelos, essas inconstitucionalidades do Maranhão, movido, induzido pela AGU, Advocacia Geral da União, pelo senhor Cardozão. Ou seja, uma baita de uma inconstitucionalidade, o afastamento do Cunha, outra inconstitucionalidade. Perfeito. O que nós queremos enfocar é que este mesmo Congresso Nacional assinou, deu um cheque em branco para a senhora Dilma em 2014, ou em 2014, melhor pronunciando, quando eles assinaram um crime fiscal. A Lei das Diretrizes Orçamentárias, que superinflacionou, que extrapolou o superávit fiscal, gerando o maior déficit do governo brasileiro em toda a sua história. Eles aprovaram com a estimulação de emendas para cada deputado, senador, principalmente senadores para os seus estados. Então, este mesmo Congresso Nacional que foi conivente com este governo, assinando o primeiro crime fiscal,
a lei de diretrizes orçamentárias, e houve lá um mise-en-scène, um jogo de cena, quando alguns votaram por obstrução, dizendo que iam recorrer ao Supremo, não houve recurso nenhum. Todos eles aprovaram. Então, hoje, as pedaladas fiscais que estão inseridas no bojo do processo do impeachment foram aprovadas anteriormente por esse mesmo Congresso Nacional. O que levou, então, o Congresso a crer e a querer fazer o impeachment? As manifestações populares que identificaram uma ojeriza, um asco, um nojo do povo pelos políticos. Então, eles perceberam, bom, nós temos que entregar o anel para não perdermos o dedo. Vamos entregar a Dilma para não perdermos a organização política que vive às custas do erário, que vive às custas dos tributos do povo brasileiro. Então, o que nos surpreende, meu querido, é justamente a legalidade, a constitucionalidade e a justiça do impeachment inquestionáveis. Agora, a forma é tão tremenda que tá, anula, não anula, para, não para. Agora, dentro desse prisma, deixa eu te dizer algo. A independência das Forças Armadas. Eu assisti um vídeo do excelentíssimo senhor general Vilas Boas, numa universidade, para que não cite o nome da universidade, que não é interessante, é uma boa universidade, quando ele disse textualmente, nos surpreendeu, de que em 64 não havia um projeto sólido de governo, mas hoje existe um projeto sólido de governo. Esse é o primeiro item que o senhor comandante, excelentíssimo general, falou. E nós que somos inteligentes, que acompanhamos a história tanto quanto você, sabemos que este governo, querido, não tem projeto de governo nenhum. Levou o Brasil ao caos econômico, as maiores revistas econômicas do mundo tem este governo como o pior da história do Brasil e tem o déficit como o pior de toda a história da civilização. As revistas mais conceituadas. Então, o senhor digníssimo chefe militar dizer que este governo tem um projeto sólido é, no mínimo, ignorar a história real. E eu advirto quem nos ouve que nós temos, por exemplo, eu vou dar-te um enfoque. O livro de História do Brasil, de Elza Nadá e Joana Neves, editora Saraiva, é um livro que conta uma história ideológica, uma história do ponto de vista socialista. E o livro de Pedro de Assis e Francisco Ivo, da editora Ática, conta uma história real, uma história verdadeira. Então, nós não sabemos, mas havemos de convir que o general contou uma história ideológica. Outra, ele falou que as instituições estão sólidas e amadurecidas. E nós nos espantamos porque num programa Roda Viva, o jornalista do SBT, Neumann Pinto, confrontou o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, quando ele dizia que houve uma evolução. Neumann Pinto, angustiado, falou: ministro, evolução. Uma pessoa que está aí com um mandato de prisão, está ao lado do Congresso comprando votos contra o impeachment, solto, e vocês no Ministério, vocês ministros do Supremo Tribunal Federal, perdendo tempo, fazendo umas coisas e outras, e aquele programa abalou o país. Neumann Pinto teve uma repercussão pela sua sinceridade tremenda. Então, não existem, senhor general, chefe militar, não existem instituições sólidas e maduras. O que existem agora, as instituições que estão sólidas e maduras, são Polícia Federal, que opera a Lava Jato e o Ministério Público Federal. Esses sim, estão tentando abafá-los, senhor, com uma PEC que, se aprovada agora, destruirá a Lava Jato. Fará com que toda essa classe política se livre dos processos que pesam sobre ela. 5 processos sobre o Cunha, dos quais 2 foram elencados pelo Supremo Tribunal para afastá-lo, mas o Renan tem 12. O nosso vice Temer tem problemas no Tribunal Eleitoral de São Paulo e pesam sobre eles robustas
comprobatórias, provas levantadas pela Lava Jato. Nada transitado e julgado, mas aí estão postos esses verazes relatos, senhor comandante militar. Dizer a você que nos ouve, ativista, que os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, pela Constituição, eles têm independência, porque são instituições permanentes e regulares. Eles têm o poder, e eu abro aspas para o doutor Ives Gandra, um homem renomado, professor de Direito Constitucional, professor emérito da Escola Superior de Guerra, que disse em vídeo para todo o Brasil: senhores generais, tomem o poder. Isso é uma balbúrdia. O Brasil está sendo dilapidado, aviltado e assaltado. É um crime de proporções gigantescas, como nunca antes registradas. Sempre houve corrupção, sempre, mas atualmente sem nenhum limite, sem nenhum escrúpulo. A magnitude, a monstruosidade do rombo é alarmante, que, repito, as revistas internacionais propugnaram pela pior líder que o Brasil já teve e pelo maior rombo da história das civilizações. Por isso, eu quero dizer que a independência das Forças Armadas é consignada pela própria Constituição. E dizer também que nenhuma lei está acima da soberania nacional. Nenhuma lei está acima da soberania nacional. Então, o senhor general, com muito respeito, com muita honra, é uma dignidade, uma pessoa humana extraordinária, que eu admiro, publiquei vídeos e áudios na defesa dos seus pronunciamentos. Mas agora, perplexo, vi aberrações faladas, dizendo que a internet desinforma, que aquela notícia de que Dilma estava falando com Putin e que russos iriam invadir o Brasil, que aqueles ônibus que vieram da Bolívia. Olha, querido, essas notícias, o senhor sabe, comandante, que são geradas pelo próprio governo com o fim de diminuir as Forças Armadas, com o fim de combater os intervencionistas para dizerem que eles estão querendo puxar as Forças Armadas para intervirem. Não. A nação brasileira tem o seu clamor. O senhor, como chefe militar, sabe que o doutor Ives Gandra provou constitucionalmente a legalidade de uma intervenção. Então, o nosso nobre general, que tanto admiro, quero dizer-lhe que o senhor se pauta em 3 pontos: a estabilidade, a legalidade e a estrutura de governabilidade. Eu quero lhe dizer, comandante, que todos esses itens foram solapados. A ordem social foi aviltada por esse governo, que prega a destruição da família, que prega o solapamento da ética, que prega tudo quanto o senhor sabe que não procede de um governo de Estado. Hoje, o advogado-geral da União advoga contra a União e a favor de um desgoverno que solapou, que pedalou e que arrebentou a economia do país. Então é difícil, nós diríamos, bom, mas qual a lei que poderia estar acima da soberania nacional? Nenhuma lei pode estar acima. Alguém diria, mas estamos sendo invadidos, ameaçados sim. Estamos sendo internamente ameaçados pelo MST? Sim. Externamente apenas por bravatas, por anúncios falsos de Venezuela, Bolívia. Mas deixa eu lhe dizer, a nossa soberania econômica, a nossa soberania ética, a nossa soberania moral, a nossa soberania social estão sendo violentadas, nobre, dileto e honrado general. Por isso, fechando, para que você, internauta, para que você das redes sociais, amigos do YouTube, dos canais todos e também, principalmente agora, do canal do Rei Jesus na web, estamos orando, só Deus, só o Senhor é Deus. Ele sim é o Senhor dos exércitos e a ele pertence a verdadeira intervenção. Se ele quiser agir através do impeachment, ele agirá. Se ele quiser agir através de uma intervenção militar, ele agirá. Mas ele é tão Deus, ele é tão poderoso, ele é tão glorioso, que é o nome que está acima de todo nome. E ele vai dar a última palavra sobre esse momento triste do Brasil. A ele toda a honra,
A Ele toda a glória. Esse canal é para Ele. Esse canal é do Rei Jesus na web. Por isso, um forte abraço. Estamos juntos em oração, nunca para denegrir honras e nomes. Não, a nossa luta não é contra ninguém. É por isso que nós estamos unidos. Um forte abraço. É com alegria que nós nos encontramos agora por esse grandioso canal. Grande porque tem o nome do Rei Jesus. Um forte abraço.